Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com Quarkus em desenvolvimento e em produção. Bom, eu já tinha feito um vídeo sobre Quarkus lá atrás e tem um monte de gente fazendo vídeo sobre Quarkus, mas eu queria poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre minha experiência de fato usando ele no dia a dia, não só vendo as coisas mais iniciais dele. Eu de fato usei ele por alguns meses, fiz bastante coisa, programei bastante coisa para rodar em Quarkus e estou usando Quarkus em produção hoje. E a primeira coisa que eu quero compartilhar sobre o Quarkus é assim algo que talvez esteja meio batido aí, que muita gente já esteja falando, mas eu quero compartilhar assim do ponto de vista de alguém que está usando mesmo, que é muito bom, que é toda a parte que a comunidade do Quarkus chama de Developer Joy, que seria ali as ferramentas, para facilitar a sua vida como desenvolvedor. Então, a parte de iniciar o Quarkus, de desenvolver com o Quarkus, de fazer os testes integrados com o Quarkus, tudo isso é muito rápido, é realmente assim, você altera uma linha de código, salvou, fez uma chamada lá, eu uso muito o Postman para fazer uma chamada, fazer um teste, fiz a minha chamada, o Quarkus já reinicia rapidinho e já sobe atualizado. Uma observação com relação a esse ponto, porque eu quero ser bem transparente aqui com os pontos positivos e os pontos talvez não negativos, mas coisas que podem acontecer durante o desenvolvimento. Então se você tem uma aplicação que faz muita coisa na hora que ela inicializa, se ela demora para inicializar, não por conta do framework, mas sim por conta do que você desenvolveu dentro dela para o startup, pode ser que aí fique um pouco mais lento, por esse restart ser feito toda vez. Então, o que eu diria para você fazer é tomar cuidado com botar muita carga na inicialização da aplicação, porque a ideia do Quarkus não é ser uma aplicação que é pesada para inicializar. O que você puder jogar ali para o meio da aplicação, para quando ela estiver rodando, talvez a primeira vez que ela for fazer alguma coisa ela carrega uma informação e aí beleza, daí por diante está inicializado. Eu sugiro que você faça isso para você poder tirar o maior proveito possível dessa ideia de que ela inicializa rápido. Isso também ajuda, claro, quando você está subindo ela dentro de um container, porque ela também vai subir, assim que o container iniciar, a aplicação sobe muito rapidinho. Um ponto que é importante de levar em consideração, seja com o Quarkus, seja com qualquer outro framework que você for usar, ou qualquer outro servidor que rode dentro de containers, é como você vai rodar isso no seu ambiente local. Subir um monte de container na sua máquina pode ser algo extremamente pesado, dependendo da quantidade que você for subir. Eu, como tinha muita coisa para subir na minha máquina, eu tive que investir em mais memória na minha máquina para conseguir subir tudo. Então, realmente é uma coisa que, se você não prestar atenção, pode acabar passando batido e você não vai lembrar disso na hora que você for desenvolver. Ou então, o que muitas pessoas também fazem é você não subir vários containers na sua máquina, Você tem outro lugar onde você pode subir esses containers e aí você sobe na sua máquina só aquilo que você está desenvolvendo. Aí é uma opção bem mais leve e aí, de fato, o Quarkus fica bem rapidinho. Próximo ponto é o uso do Quarkus nativo, o uso de imagens nativas, compilar para gerar um executável nativo do Quarkus. Eu não usei isso em produção. Nos testes, às vezes você vê que o nativo ele inicializa muito mais rápido, o que é verdade, ele dificilmente vai inicializar mais devagar do que a aplicação que não é nativa, mas podem ter alguns pontos negativos também se você gerar uma imagem nativa. Lembra que a JVM, quando você não faz a compilação nativa, quando você está fazendo aquela compilação em tempo de execução, ela consegue ficar percebendo padrões no seu código e otimizando a execução para o local onde ela está rodando, para o hardware onde ela está rodando, para conseguir manter a melhor otimização possível, que é uma otimização que ela só vai descobrir durante o tempo de execução. Você perde um pouco disso quando você gera um código nativo, Então eu já vi cenários onde a aplicação que não é nativa, ela de fato demora um pouco mais para subir, mas algumas chamadas ela responde muito mais rápido, principalmente depois de algumas vezes, de já ter feito algumas chamadas. Agora, se você for trabalhar com serverless, colocar funções na nuvem, por exemplo, aí talvez o nativo faça mais sentido, porque aí a ideia é de fato subir aquilo ali, executar e morrer logo depois. Então aí pode ser que o nativo faça muito mais sentido. Então é importante você testar, o importante é você fazer um benchmark com a sua aplicação. Gera a imagem normal, gera a imagem nativa, coloca isso aí no ambiente onde você consiga testar e faça aí várias chamadas, coloca algum profiler para verificar ali o tempo de execução das coisas,
ou você mesmo coloca pontos dentro da sua aplicação para fazer essa verificação. Mas faça testes, faça benchmarks em cima dessas duas opções para você ver a diferença e ver o que é melhor para você. E às vezes você vai ter alguns serviços que vão estar melhor no modo nativo e outros que vão estar melhor no modo não nativo. Então não tem como, não tem bala de prata nesse aspecto. Você tem que saber escolher ali, né, qual vai ser o melhor para você e tem que ser testando. Outro ponto que eu queria falar é sobre o uso de memória, que é uma das coisas que o pessoal do Quarkus, né, a comunidade do Quarkus, sempre comenta muito que ele tem um baixo uso de memória comparado com os servidores tradicionais e principalmente se você for para o nativo. Bom, é verdade, o uso do memória inicial do Quarkus ele é menor. Lembre-se que quando você está naquela decisão de usar o nativo ou não nativo, isso impacta também no consumo de memória. Geralmente o nativo vai usar menos memória. Mas nada vai impedir você que está desenvolvendo de acabar fazendo alguma coisa errada. Então assim, se você está desenvolvendo uma aplicação e não está se preocupando com o consumo de memória, principalmente se você está fazendo processos que às vezes tratam muitos dados ou coisas nesse sentido, o Quarkus não vai fazer milagre nesse aspecto. Se você mandou ali instanciar 1 milhão de objetos em memória, você vai consumir memória, não tem como. Então o Quarkus ele não é uma bala de prata, né, para resolver as aplicações que estão mal codificadas. Ele é apenas uma excelente alternativa comparada a outros servidores que, com uma aplicação simples, com uma aplicação que não faz quase nada, esses outros servidores às vezes já consomem muito mais memória. O Quarkus, ele te dá uma opção de um servidor que inicialmente, quando ele acabou de subir, ele de fato usa menos memória. Se você usar nativo, usa menos ainda, mas lembre-se que você continua tendo que tomar o cuidado dentro da sua aplicação, senão não vai ter como. A outra questão são as extensões e a padronização do Quarkus. A ideia do Quarkus, né, é trazer um framework que eles chamam de opinativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas configurações, algumas definições padrões, algumas escolhas de extensões, né, ou do que vai ser desenvolvido, ou de como vai ser desenvolvido dentro do framework, é com base na opinião de quem está desenvolvendo o Quarkus. Então, muitas vezes eles vão fazer coisas que eles consideram que vai ser melhor para quem está usando o Quarkus, mas não necessariamente pode ser a melhor coisa para você. Então, sempre olhe, por exemplo, se as extensões que estão lá são as extensões que você precisa. Se você precisa usar alguma coisa que não está lá nas extensões, veja se isso é um problema para você. Eu precisei usar, em um caso foi tranquilo, em outro caso nem tanto. Então assim, às vezes vai ser algo que vai ser muito fácil de você simplesmente colocar uma bibliotecazinha a mais, mas dependendo do que for, talvez não seja tão simples assim. Então faça o teste, principalmente se você for compilar para nativo, se você for fazer a compilação nativa, usar qualquer coisa que não está dentro da lista de extensões oficial, pode ser um probleminha um pouco maior. Não um problema, mas pode te dar uma dificuldade, né? Pode ser um desafio. Não estou deixando de sugerir o Quarkus por conta disso, só estou falando que é um ponto de atenção. Isso tudo que eu falei com relação às extensões e essa padronização pode ter lá o seu ponto negativo, se você estiver querendo fugir um pouco da padronização, mas tem um ponto positivo gigante, que é que tudo aquilo que está padronizado, todas as extensões, funcionam muito bem. Então aquilo que já está pronto para rodar com o Quarkus funciona de fato muito bem, são opções geralmente rápidas, com configurações pré-definidas ali que são satisfatórias, são razoáveis. Então de fato, para você usar as extensões que já estão prontas, é geralmente bem tranquilo. Só sempre esteja ciente dessas questões. Se você estiver num local onde você tem que usar as ferramentas A, B e C ou as bibliotecas XYZ muito específicas, veja qual é o nível de compatibilidade disso com o Quarkus, se alguém já usou, se está fácil de usar. Se você está num local, num projeto que você tem uma flexibilidade um pouco maior, aí o Quarkus pode ser assim, o seu melhor amigo nesse sentido de assim, dele de fato te fornecer coisas que vão ser muito fáceis de usar, se você puder usar as coisas que ele está te fornecendo. E por último, né, com esses pontos positivos e esses pontos negativos, eu queria deixar aqui a minha recomendação ainda assim do Quarkus. Por mais que eu tenha falado aí de alguns pontos assim que não são bala de prata, que não, talvez, né, alguns pontos negativos, alguns desafios, para mim é um excelente framework, principalmente a parte do desenvolvedor. No momento do desenvolvimento é um excelente framework e para você rodar em produção eu também achei muito bom, eu não tive nenhum problema
por ser o próprio Quarkus. Eu tive alguns probleminhas de bugs, de coisas que às vezes não estavam prontas ou coisas nesse sentido, mas isso é de se esperar de um framework que está começando não tem muito tempo e que às vezes você quer usar alguma coisa que ainda não está lá disponível. Ou que às vezes você ainda não tem muita experiência, que era o meu caso e que é o caso de todo mundo na verdade, já que está todo mundo começando a usar o Quarkus por agora. Mas eu recomendo ele fortemente. Eu gosto muito de trabalhar com ele, eu gosto muito de desenvolver com ele no dia a dia, e se você tiver uma pipeline de build e de deploy bem arrumadinha para você conseguir pegar o seu código, já jogar no seu repositório e colocar isso em produção com facilidade, ou seja lá em qualquer ambiente pré-produção ou ambiente de testes, ele é uma excelente opção. Mas lembre-se que essa parte da pipeline, o Quarkus em si sozinho não resolve tudo, ele até tem algumas extensões para facilitar nesse sentido, que você tem que avaliar se você consegue usar ou não. Mas é uma parte importante. Desenvolver com Quarkus é muito fácil, eu gosto muito, é muito bom, mas lembre-se de se preocupar também com como pegar o pacote que você gerou e colocar em produção. Lembre-se de ter uma pipeline boa, né, já arrumadinha, que consegue fazer todos esses passos até chegar lá em produção. E eu hoje, dificilmente, assim, não consigo pensar em um projeto que eu iria começar e não iria usar Quarkus. Pelo menos projetos para web, principalmente se fosse rodar na nuvem. Eu não sei por que eu usaria outro framework que não fosse o Quarkus. Tirando esses cenários que eu já falei, de que às vezes você está numa empresa ou num projeto que é mais restrito, que você tem menos opções, né? Você não tem tanta flexibilidade. Bom, por esse vídeo é isso aqui. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o canal do Vinícius, que faz vários vídeos falando sobre Quarkus. Dá para aprender bastante coisa sobre as principais extensões do Quarkus e como fazer várias coisas com Quarkus e também com MicroProfile, que é um conjunto de especificações que dá para usar bastante com Quarkus também. Conta aí nos comentários como tem sido a sua experiência com Quarkus como desenvolvedor, em produção, se você está usando, se estão pensando em usar, como está sendo essa novidade. Para mim ainda não está muito claro se tem muita gente usando, se não tem, se as pessoas estão só avaliando por enquanto. Então deixa aí nos comentários como que tem sido a sua experiência, se você está só pensando em usar ou já está usando. Se você gostou do conteúdo que eu trouxe, deixa um curtir nesse vídeo. Se quiser apoiar o canal, pode ser pelo Apoia-se ou pelo PicPay. Links estão na descrição. Lembra de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e lembra de olhar também as outras playlists aqui do canal com as videoaulas sobre diversos assuntos de Java. Beleza? Valeu pessoal, falou e até o próximo vídeo.